Você é o problema da sua família, você é a maldição da sua casa, você é o desgosto da tua mãe, você é o desgosto do teu pai. Quando tua mãe olha para você, ela vê sofrimento nos teus olhos, ela vê em você uma lembrança de algo ruim que você fez a ela. Seu pai olha para você, olha com o coração apertado, dizendo para você com os olhos, que os olhos falam mais do que palavras, aquele olhar assim: eu te odeio, você não devia ter vindo ao mundo. Você é esse tipo de pessoas. Nós encontramos na Bíblia, e nós já falamos sobre ele, um homem chamado Jabes, um homem que nasceu, e quando ele nasceu a mãe dele colocou o nome dele, aquele que traz dor. Você vê o nome Jabes, parece que é um nome até interessante, um nome bonito, e na verdade, para a nossa cultura, isso não tem valor algum. Ninguém coloca o nome por causa de alguma coisa que aconteceu. Mas na cultura oriental daquela época, eles colocavam o nome exatamente por aquilo que a criança poderia representar ou viesse a ser. E quando Jabes nasceu, a mãe dele lhe deu o nome de Jabes, aquele que me trouxe dor. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, isso está em 1 Crônicas capítulo 4, verso 9. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Isso já aconteceu no nascimento do Jabes, ele não tinha culpa nenhuma, mas a mãe dele já colocou um label nele, uma marca nele. Jabes, você é a vergonha dessa casa, você é a vergonha para mim, Jabes. Jabes, você me trouxe muita dor. E ele podia falar: mas mãe, eu não tive culpa, eu não pude fazer nada. Mas aquela marca ficou sobre ele. E é interessante que coloca aqui que ele tinha mais irmãos, e talvez ele era o pior dos irmãos, ele era o inferior aos irmãos. O problema dele é que ele tinha essa marca que ele já carregava de alguém problema, o homem problema, a garota problema, o rapaz problema. Talvez você seja aí, se identifique muito com o Jabes. Muitas pessoas, nós vivemos uma sociedade que vai descarregando problemas sobre as novas gerações. E talvez você pegou o problema que nem começou com seu pai, começou lá com seu bisavô, tataravô, e vai passando de geração em geração, e cada um vai jogando, até que alguém muda tudo isso, e daí para frente é só bênção que você vai derramar sobre a vida dos teus filhos, dos seus descendentes, seus netos, bisnetos, tataranetos. Todos vão dizer assim: meu bisavô, meu avô, meu pai, ele trouxe a bênção de Deus sobre a nossa geração, sobre a nossa casa, sobre a nossa linhagem, mudou tudo. Mas o Jabes nasceu com essa marca. O Jabes nasceu com esse label já de cara. Você é um problema, Jabes. Você trouxe dor para essa família. Talvez a mãe do Jabes tenha morrido logo depois que ele nasceu. Já aconteceu de muitos casos na Bíblia em que alguém nasce e o parto é tão difícil que a mulher não aguenta, mas antes de morrer ela dá um nome para o filho. E o nome do Jabes foi a mãe dele quem deu, talvez no momento de morte já, tanto sofrimento. E os irmãos então olhavam para ele, todo mundo olhava para ele: olha, o problema é você. Você é o problema dessa casa, você é o problema da nossa vida, você é o problema dessa família, você é o problema dessa sociedade, você é o problema dessa igreja, você é o problema desse trabalho, dessa empresa. Talvez você esteja marcado com isso. E quando o problema vem sobre nós temos duas alternativas: ou nós nos rendemos a ele e realmente encaramos aquilo que somos, ou nós pegamos aquilo tudo e nos arremessamos muito além para alcançarmos muito mais do que alcançamos. Você escolhe. Um jovem chamado Clyde, que você já ouviu falar dele, ele está nos cinemas e você vai saber de quem eu estou falando. Quando ele era criança, roubou uma galinha, coisa de criança para comer. Podia ser simplesmente um deslize, não fosse a atitude que tiveram com ele. Pegaram aquele garoto que havia roubado uma galinha do vizinho, que estava jogada por aí, pegou aquele jovem e jogaram numa prisão com bandidos ferozes, homens muito maus, treinados na maldade. Aquilo ficou marcado no coração do Clyde: eu sou um bandido, eu sou mau, eu sou ruim. Cresceu, se conheceu a Bonnie e os dois viraram os maiores bandidos mais conhecidos dos Estados Unidos. Até foram para os cinemas a história deles, Bonnie e Clyde. Esses não precisariam ter esse destino, não fosse uma marca que receberam na infância. Eu não sei o que você recebeu na sua infância, mas seja lá o que você tenha recebido, você pode usar isso para ir muito mais além. O Jabes, ele não estava contente com a situação dele. Eu não posso continuar assim, os meus irmãos me odeiam, a minha mãe me colocou esse nome, me odiou, eu me odeio até hoje, por causa da dor que eu trouxe, do sofrimento, da minha situação, alguma coisa que eu fiz.
Jabes então sabia que só havia um recurso para ele. Ele foi buscar recurso em Deus. O Deus de Israel, versículo 10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoes. Ó Senhor, o Senhor é aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. O Senhor é aquele que ia com uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. O Senhor que mandava pão caiu do céu, maná caiu do céu. O Senhor que dava água, mandava a rocha dar água. O Senhor que operou muitos milagres. O Senhor que dava vitória para o povo, mesmo tendo poucas pessoas, a bênção do Senhor estava sobre eles e eles conseguiriam então derrotar muitos inimigos. Quem dera, Senhor, eu fosse abençoado, quem dera o Deus de Israel me abençoe. E ele diz assim: olha, quem dera a bênção do Senhor viesse sobre a minha vida e aumentasse os meus termos, aumentasse, rompesse com a minha limitação. Eu queria fazer tanto mais, mas eu sou tão limitado, os meus irmãos são melhores do que eu tento fazer uma coisa, não consigo, eu tenho um projeto, mas não dá certo porque não tem habilidade em mim. As pessoas olham para mim, elas mesmas dizem: oh, você não pode fazer isso, você vai só até aqui, dali para lá você não tem capacidade, isso não é para você, aquilo que você tenta fazer, você nunca vai conseguir. Esses eram os termos dele. Talvez ele já nasceu com essas limitações e quer fazer mais, mas não consegue, não tem força, não tem habilidade para isso, não tem ânimo para isso. Embora ele queira, mas os braços são curtos para alcançar aquilo. E essa é a situação que ele sabe que vai continuar assim. É o karma dele permanecer naquela situação. Mas ele diz assim: se o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, me abençoar, se ele me abençoar e aumentar os meus termos, e se eu tiver um pouco mais de capacidade? E se ele me der essa habilidade que venha dele, que ele pode todas as coisas? Ah, quem me deras, estenda os meus termos, aumente as minhas limitações. Aquilo que eu sou fraco, ele me torne forte. A Bíblia diz lá em Hebreus 11, quando fala dos grandes homens de Deus, diz que eles da fraqueza tiraram força. Como é que tira força da fraqueza? Quando Deus se manifesta nas nossas vidas, aquilo que é fraco em nós, Ele usa com força, Ele traz força daquilo. Aquele que do nada criou tudo, pode fazer da fraqueza se tornar força. Ele pode fazer da nossa fraqueza força para viver, força para vencer, força para avançar, força para conquistar, força para ser mais do que vencedor. E o Jabes tinha essa perspectiva: ninguém dos meus irmãos não pode, a minha mãe já disse que eu sou um problema, as pessoas à minha volta não podem me ajudar, mas o Deus Todo-Poderoso pode, e Ele vai aumentar os meus termos, vai ampliar as minhas vantagens, Ele vai ser a favor de mim. Se Ele for a favor de mim e a mão dele estiver comigo e me livrar de todo o mal, que eu não serei afligido pelas fraquezas. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Sabe por que Deus concedeu isso para Jabes? Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Deus honra pessoas que estão dispostas a confiar nele para ir além das suas limitações, além das suas dificuldades. Deus, ele honra essas pessoas que estão dispostas a mudar a sua situação, que não estão satisfeitas com aquilo que receberam, com a situação em que nasceram, que viveram, com as suas próprias forças, mas estão prontas a confiarem no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Agora é importante aqui, o Jabes, ele não estava satisfeito e ele entrou na bênção. Ele já se via melhor que os irmãos dele, ele já se via na bênção, na vitória. Quantas pessoas já passaram 5, 10, 15 anos e estão na mesma situação, pedindo as mesmas coisas, pedindo as mesmas bênçãos, entra na fila para receber oração pelas mesmas coisas. Ah, eu sofri muito na minha infância, eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. E aí ora, recebe a oração da bênção de Deus. 2 anos depois ela está na mesma situação, sempre precisando. Essa é a atitude que você precisa mudar. Você precisa dizer para Deus: Senhor, muda os meus termos, eu não quero ser assim. Eu não quero mais ficar todo o tempo dependendo. Eu não quero ficar achando que o Senhor não me ama, que o Senhor me abandonou. Eu quero tomar posse dessa bênção, posse da vitória de uma vez por todas e entrar na bênção. Se comportar como alguém vencedor. O Jabes, ele não estava satisfeito. Agora os meus termos serão alargados, eu sou mais do que vencedor. Levante a cabeça, entre na bênção. Um texto de Salmo diz assim, que aquele que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. É o salmista falando que muitas pessoas não querem entrar na bênção. Salmo 109, 17, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha.
A pessoa, como é que ama a maldição? Quando você não abraça a bênção, quando você não se dispõe para vencer, para viver uma vida mais que vencedora, você está abraçando a maldição. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Quem deseja a bênção vai atrás dela, vive, respira a bênção. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, se você não vai atrás da bênção, a maldição cola no seu corpo, penetra até nas suas entranhas, como água, em seus ossos, como óleo, como azeite. Seja para ele como vestido, como ele cobre, e como cinto, que ele sempre anda cingido. Aquilo te aperta, a maldição te aperta. Assim como estava apertando a vida do Jabes, a maldição estava sobre ele, mas quando você diz assim, eu quero a bênção de Deus, eu não quero a maldição, eu amo a bênção, eu não amo a maldição. Quando você fica, ai Senhor, me ajuda porque eu sou fraco, Senhor, me ajuda porque meu pai e minha mãe, eles me rejeitaram, os meus irmãos aqui na igreja, as pessoas não gostam de mim, no meu trabalho me rejeitam, e isso na verdade você está amando a maldição. Levante a sua mão para o céu e diga, eu serei uma bênção, eu serei mais do que vencedor, na minha família eu serei a bênção da minha família, não serei mais a vergonha da minha família, mas vou ser a bênção da minha família, vou ser mais ilustre lá de casa, o meu pai e minha mãe vão ter orgulho de mim, os meus irmãos vão olhar para mim com respeito, as pessoas no trabalho vão olhar para mim com respeito, as pessoas que estão à minha volta vão olhar para mim como alguém cheio de Deus, cheio da presença de Deus, porque eles vão reconhecer que sobre mim é a mão de Deus, é a bênção de Deus, porque eles sabiam que em mim não havia condições nenhuma, a maneira como eu nasci, os meus braços eram curtos, os meus termos eram limitados, as minhas limitações estavam sempre diante de mim e todos sabiam disso, mas aquilo que Deus fez na minha vida, eles saberão que é a bênção do Senhor. Ame a bênção, abrace a bênção, receba a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro para todos aqueles que estão me ouvindo agora, Senhor, que eles venham receber a bênção do Senhor e entrar nela já, agora, neste momento, deixar para trás esses pensamentos de autocomiseração, de coitadismo, de vitimismo. Chega, Senhor, na vida delas, chega, acabou esse momento de buscar ajuda aqui, ajuda ali, pensando que sempre tem alguém que precisa fazer alguma coisa por ela. Que elas façam como Jabes hoje, que busquem no Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. A força, a alegria, a satisfação, os limites sejam alterados, recursos espirituais, recursos que elas precisam para vencer, elas busquem no Senhor e recebam essa vida, que amem a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã. Encarne a bênção, viva a bênção, vista a bênção como uma roupa, se prenda a bênção como um cinto, e Deus vai honrar a sua oração, assim como honrou a oração de Jabes, e Deus ouviu a oração de Jabes e vai ouvir a sua também. Deus abençoe você. Esse é o nosso Café com Deus. Que você se levante em fé nesta manhã, em nome de Jesus.